Você já ouviu falar de uma banda sueca de heavy metal que canta sobre heróis brasileiros? Pois é, existe. E o mais incrível, eles conhecem uma história do Brasil que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar. Estou falando de 3 soldados mineiros que, cercados por mais de 100 alemães em plena Segunda Guerra Mundial, fizeram algo que paralisou o próprio inimigo nazista. Quando o comandante alemão gritou para que se rendessem, eles responderam não com palavras, mas com balas. 3 homens contra um batalhão inteiro, sem reforços, sem munição suficiente, sem chance de sobreviver. Mas eles lutaram até o último suspiro, e o que aconteceu depois é algo que você não vai acreditar. O oficial nazista, conhecido por sua frieza e crueldade, parou diante dos corpos desses brasileiros e fez algo que contrariava toda a doutrina do Terceiro Reich. Ele mandou enterrá-los com honra militar, cravou uma cruz no chão e escreveu em alemão: 3 heróis brasileiros. Essa história viajou o mundo, virou música internacional, virou lenda de guerra. Mas aqui no Brasil, quase ninguém sabe. Hoje eu vou te contar cada detalhe dessa saga que provou que coragem não tem nacionalidade. Prepare-se, porque essa é a história das cobras fumando. Se você quer conhecer histórias reais que ninguém te contou na escola, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. E me diz aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar dos 3 heróis de Montese? Vamos ver quantos brasileiros realmente conhecem essa história. Deixa eu te levar para um lugar que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar: Montese. É uma pequena cidade no norte da Itália, encravada nas montanhas dos Apeninos. Em abril de 1945, aquele pedaço de terra se transformou no inferno na terra. A Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim, mas ninguém avisou os alemães entrincheirados naquelas montanhas. Eles sabiam que se Montese caísse, o caminho para o coração da Itália estaria aberto e a guerra no fronte italiano acabaria. Então, eles decidiram transformar cada metro daquela montanha em uma armadilha mortal. Campos minados cobriam as encostas como um tapete invisível de morte. Metralhadoras MG-42, as famosas serras de Hitler, que disparavam 1.200 tiros por minuto, estavam posicionadas em cada curva do terreno. Atiradores de elite ficavam escondidos entre as rochas, esperando pacientemente por qualquer movimento. Era um matadouro planejado com precisão alemã. Do outro lado dessa fortaleza estava a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. 25.000 homens que tinham atravessado o Atlântico para lutar numa guerra que parecia distante demais do Brasil. Muita gente questionava por que diabos o Brasil estava mandando seus filhos para morrer na Europa. Mas esses homens sabiam a resposta. Eles estavam ali para provar que o Brasil não era um país de covardes, que a democracia valia a pena ser defendida, que o fascismo precisava ser destruído em qualquer lugar do mundo onde ele levantasse a cabeça. E Montese seria o teste final dessa convicção. No dia 14 de abril de 1945, começou o ataque. Eu quero que você imagine o cenário. A madrugada fria, a névoa cobrindo as montanhas, o cheiro de pólvora e terra molhada. Os soldados brasileiros começaram a subir aquelas encostas lamacentas sob um bombardeio que fazia a terra tremer. Cada passo era uma aposta com a morte. A artilharia alemã despejava toneladas de aço sobre as fileiras brasileiras. Morteiros explodiam, criando crateras que engoliam homens inteiros. O avanço, que deveria ser medido em quilômetros, era contado em metros, e cada metro custava sangue brasileiro. Entre as unidades que receberam ordens de avanço estava o 11º Regimento de Infantaria, o famoso Regimento Tiradentes, de São João del Rei, Minas Gerais. Esses mineiros carregavam nas costas não apenas mochilas e fuzis, mas o peso de representar o Brasil numa guerra mundial. A missão deles naquele dia era especialmente perigosa: avançar pela chamada Terra de Ninguém, aquela faixa de terreno exposta entre as linhas brasileiras e alemãs, para identificar as posições inimigas. Era uma missão de reconhecimento,
Mas todo mundo sabia o que isso significava na prática: ser a isca para fazer o inimigo atirar e revelar onde estavam escondidos. Foi nesse contexto que uma patrulha se preparou para partir. Entre os homens escolhidos estavam 3 que o destino amarraria para sempre. Arlindo Lúcio da Silva, 23 anos, lavrador do interior. Geraldo Baeta da Cruz, 25 anos, filho de família simples. Geraldo Rodrigues de Souza, 24 anos, rapaz do campo que nunca imaginou que acabaria lutando numa montanha gelada do outro lado do mundo. Esses 3 não eram soldados de carreira, não tinham treinamento de forças especiais, não eram heróis de cinema. Eram brasileiros comuns que foram chamados para fazer algo extraordinário. Eles carregavam fuzis M1 Garand, algumas granadas de mão e no ombro do uniforme um símbolo que logo faria todo sentido: uma cobra fumando um cachimbo com a frase "A cobra vai fumar". Era uma brincadeira, uma provocação contra os que duvidavam que o Brasil entraria na guerra. Mas naquele dia, em Montese, aquela cobra iria fumar de verdade. A patrulha avançava devagar, cada passo calculado, cada respiração controlada. O terreno era traiçoeiro. Pedras soltas, arbustos espinhosos, a lama que grudava nas botas e tornava cada movimento pesado. A visibilidade era péssima por causa da fumaça das explosões constantes de morteiros que caíam ao redor. Arlindo ia na frente. Os 2 Geraldos seguiam logo atrás, espalhados para não virarem alvo fácil. Eles sabiam que estavam entrando numa área onde o inimigo dominava cada metro de terreno. O que eles não sabiam é que estavam caminhando direto para o centro de uma armadilha perfeitamente montada. De repente, o mundo explodiu em fogo e metal. Rajadas de metralhadora cortaram o ar vindo de 3 direções diferentes. Os brasileiros tinham tropeçado numa posição fortificada da 104ª Divisão de Caçadores Alemã, uma das tropas de elite do exército nazista especializada em combate de montanha. Dezenas de soldados alemães estavam ali esperando exatamente por isso. O resto da patrulha brasileira, percebendo que tinham caído numa emboscada pesada demais para enfrentar, fez a única coisa racional. Recuaram rapidamente para buscar cobertura e pedir apoio de artilharia. Era a tática militar correta. Era o que o manual de combate mandava fazer. Mas na confusão do tiroteio, no meio da fumaça densa e do barulho ensurdecedor das explosões, 3 homens ficaram isolados. Talvez tenham tentado cobrir a retirada dos companheiros. Talvez tenham se perdido na fumaça. Talvez tenham ficado presos numa depressão do terreno. O fato brutal é que, de repente, Arlindo, Geraldo Baeta e Geraldo Rodrigues se viram completamente sozinhos. 3 fuzis brasileiros de um lado e, do outro lado, uma companhia inteira de alemães fechando o cerco como um anel de aço. O comandante alemão, percebendo que os 3 estavam isolados e sem possibilidade de fuga, fez o que o protocolo militar determinava. Ele levantou a mão, ordenando cessar fogo. O tiroteio parou. Um silêncio pesado desceu sobre aquela encosta de Montese. Então, uma voz gritou em alemão, talvez em inglês quebrado, a palavra que todos os soldados do mundo conhecem: Ergeben-Sie sich, surrender, rendam-se. Era a última chance. Era a lógica pura da sobrevivência. 3 homens cercados por mais de 100, sem reforços a caminho, sem munição suficiente, sem nenhuma possibilidade de vitória. A rendição significaria virar prisioneiro de guerra, passar alguns meses num campo alemão e depois voltar vivo para Minas Gerais, rever a família, abraçar a mãe, viver o resto da vida. Qualquer pessoa com um pingo de instinto de sobrevivência teria levantado as mãos. Mas Arlindo, Geraldo Baeta e Geraldo Rodrigues não eram qualquer pessoa. Eles se entreolharam. Estavam sujos, cansados, com o coração batendo na garganta. Eles entendiam perfeitamente o que estava acontecendo. Eles sabiam que se rendessem, viveriam. Mas eles também sabiam o que a rendição significaria para eles como homens, como brasileiros, como representantes de um país que o mundo duvidava.
Significaria aceitar que eram inferiores, que a propaganda nazista estava certa, que os latino-americanos eram mesmo fracos e covardes. Eles tomaram uma decisão que não cabe em nenhum manual militar, uma decisão que só cabe na alma humana quando ela decide que existem coisas mais importantes do que a própria vida. A resposta deles ao pedido de rendição não veio em palavras, veio em fogo. Arlindo abriu o primeiro tiro. Os dois Geraldos seguiram imediatamente. O silêncio da montanha foi despedaçado pelo estampido dos fuzis brasileiros. Eles não disseram não, eles gritaram não com chumbo e pólvora. E naquele momento, 3 mineiros comuns se transformaram em lenda imortal. Os alemães não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Por um segundo, eles ficaram paralisados. "São apenas 3!" gritavam os sargentos alemães em fúria e incredulidade. "Acabem com isso agora!" Mas os 3 brasileiros tinham feito algo genial no meio do caos. Eles encontraram uma posição defensiva natural, protegidos por rochas grandes e pelo terreno irregular que conheciam tão bem quanto as serras de Minas Gerais. Dali, eles tinham campo de visão e cobertura. E, mais importante, eles tinham algo que o inimigo não esperava, uma vontade de lutar que beirava o sobrenatural. Arlindo atirava, mudava de posição, atirava de novo. Os Geraldos faziam o mesmo, criando a ilusão de que eram muito mais do que 3. Eles atiravam com precisão, escolhendo alvos, fazendo cada bala contar. A tropa alemã, que esperava uma rendição rápida ou um massacre ainda mais rápido, se viu forçada a recuar para suas próprias coberturas. Pela primeira vez naquela manhã sangrenta, eram os alemães que estavam se protegendo, não atacando. Era insano, era impossível, mas estava acontecendo. O combate, que deveria durar 30 segundos, se arrastou por minutos que pareciam horas. Relatos da época, recolhidos depois da batalha com soldados alemães capturados, falam da frustração e até do medo que tomou conta daqueles homens. Como era possível que 3 inimigos isolados estivessem segurando uma companhia inteira? Alguns alemães começaram a sussurrar entre si que aqueles brasileiros não eram humanos, que estavam possuídos por algo. A munição dos brasileiros começou a acabar. Arlindo, o mais velho dos 3, gritava instruções. Eles compartilhavam os pentes de munição restantes, passando de mão em mão. "Não para, não para!" deve ter gritado enquanto as balas alemãs lascavam as pedras ao redor deles, jogando estilhaços de rocha em seus rostos. O comandante alemão, envergonhado e furioso por estar sendo ridicularizado por 3 homens, ordenou escalada total. Metralhadoras pesadas foram trazidas. Morteiros começaram a despejar projéteis diretamente na posição brasileira. A terra tremia, a fumaça engolia tudo. Mas sempre que a fumaça baixava, os alemães viam a mesma coisa. Os 3 brasileiros ainda estavam ali, ainda atirando, ainda desafiando a morte. Era nesse momento que a lenda da cobra fumando deixava de ser uma piada de quartel e se tornava realidade viva. Aqueles homens estavam lutando com uma disciplina feroz e uma raiva controlada. Eles sabiam que não sairiam vivos dali, então decidiram que cada minuto que resistissem era 1 minuto a mais, para seus companheiros se reorganizarem. Era 1 minuto a mais de dignidade brasileira cravada naquela montanha italiana. Então veio o clique, o som mais aterrorizante da guerra, o clique do gatilho vazio. A munição tinha acabado. Os 3 fuzis brasileiros estavam vazios. Os alemães perceberam. Os tiros tinham cessado. Um sorriso de alívio deve ter passado pelos rostos dos soldados nazistas. Finalmente, eles se levantaram das trincheiras com confiança renovada, com as baionetas caladas nas pontas dos fuzis, prontos para capturar ou matar aqueles loucos que ousaram desafiá-los. Mas Arlindo olhou para Geraldo Baeta. Geraldo Baeta olhou para Geraldo Rodrigues. Eles não tinham mais balas, mas tinham baionetas. Eles não disseram nada, mas os 3 entenderam perfeitamente. Se iam morrer, morreriam de pé. Morreriam lutando, morreriam como guerreiros. Eles fixaram as baionetas nas pontas dos fuzis vazios. Respiraram fundo
E então, numa cena que parece saída de um filme épico, mas que aconteceu de verdade naquela encosta gelada, eles se levantaram e partiram para cima dos alemães. 3 figuras cobertas de lama e sangue, correndo montanha acima, gritando, não para se render, mas para atacar. Foi o último ato de desafio. Foi o grito final da cobra que fumava. O combate corpo a corpo foi brutal e rápido. As submetralhadoras alemãs MP-40 falaram por último. As rajadas certeiras cortaram o avanço dos 3 brasileiros. Arlindo caiu primeiro, depois Geraldo Baeta e, por fim, Geraldo Rodrigues. Eles tombaram no mesmo pedaço de terra que defenderam com tanta ferocidade, a milhares de quilômetros de suas casas. Mas morreram exatamente como escolheram, lutando. O tiroteio cessou. A fumaça começou a se dissipar lentamente. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente, carregado de algo pesado e solene. Os soldados alemães se aproximaram dos corpos com cautela, quase com medo, como se esperassem que aqueles demônios brasileiros se levantassem mais uma vez. Mas Arlindo, Geraldo Baeta e Geraldo Rodrigues estavam imóveis, finalmente em paz. O comandante alemão, um veterano que tinha lutado na Rússia, que tinha visto horrores inimagináveis em todas as frentes de batalha, aproximou-se devagar. Ele tirou o capacete. Olhou para os 3 homens mortos. Olhou para os fuzis vazios ao lado deles. Olhou para as baionetas ainda fixadas. Olhou para seus próprios soldados, que estavam pálidos, em silêncio, impressionados com o que tinham acabado de presenciar. Naquele momento, algo mudou no coração daquele oficial alemão. Toda a doutrinação nazista sobre raças superiores e inferiores, toda a propaganda sobre os latino-americanos serem fracos e covardes, toda a ideologia do Terceiro Reich desmoronou diante da evidência brutal da coragem daqueles 3 brasileiros. Ele não viu sub-humanos, ele viu guerreiros. Ele viu uma bravura que ele raramente encontrava, até mesmo entre as tropas de elite alemãs. Ele viu homens que mereciam respeito. Ele se virou para seus subordinados e deu uma ordem que chocou a todos. Ninguém toca nos pertences deles. Cavem 3 sepulturas aqui mesmo, neste local. Eles merecem descansar onde lutaram. Não foi uma ordem de limpeza de campo de batalha. Foi uma ordem de honra militar. O protocolo nazista mandava deixar os corpos inimigos para apodrecerem ou jogá-los em valas comuns. Mas aquele oficial decidiu quebrar o protocolo. Ele decidiu que aqueles homens não eram apenas inimigos mortos, eram heróis que mereciam um túmulo digno. Os soldados alemães, ainda em choque, obedeceram. Eles cavaram 3 sepulturas lado a lado, com cuidado e respeito. Eles pegaram os corpos de Arlindo e dos 2 Geraldos e os deitaram na terra italiana com uma gentileza que parecia impossível minutos após terem tentado matá-los. O oficial procurou por madeira. Encontrou tábuas de caixas de munição destruídas. Ele mesmo, com uma faca ou talvez um lápis de carpinteiro, escreveu uma inscrição que entraria para a história. Ele não sabia os nomes deles, mas sabia o que eles eram. Em letras góticas alemãs, ele gravou Drei brasilianische Helden, 3 heróis brasileiros. Ele cravou a cruz improvisada na terra fofa sobre os túmulos. E então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. O pelotão alemão inteiro formou diante daquele monumento improvisado. Bateram os calcanhares juntos e fizeram a saudação militar completa. Naquele momento, na encosta fria de Montese, em plena Segunda Guerra Mundial, soldados nazistas prestaram homenagem militar a 3 brasileiros que eles mesmos tinham matado. Porque a coragem verdadeira transcende nacionalidade, ideologia e até mesmo a guerra. Aquela cruz de madeira com a inscrição em alemão era mais do que um túmulo. Era o atestado definitivo de que os brasileiros tinham conquistado o respeito do inimigo mais temido do mundo. A cobra tinha fumado, e até os alemães reconheceram isso.
Dias depois, quando a Força Expedicionária Brasileira finalmente rompeu as defesas alemãs e tomou Montese após combates ferozes, as tropas avançaram pelo terreno onde a patrulha tinha desaparecido. Os comandantes brasileiros esperavam o pior: corpos abandonados, mutilados, deixados para os corvos. O que eles encontraram fez até os veteranos mais endurecidos pela guerra pararem e removerem seus capacetes em respeito. Um sargento brasileiro avistou a cruz de madeira cravada no chão. Ele se aproximou com o dedo no gatilho, pensando que podia ser uma armadilha. Mas quando leu a inscrição em alemão, ele abaixou a arma lentamente. Suas mãos tremiam. Drei Brasilianische Helden. Ele chamou seu oficial. Capitão, o senhor precisa ver isso. Os alemães, eles enterraram nossos homens. Eles chamaram eles de heróis. A notícia se espalhou pelas fileiras brasileiras como um raio. Soldados vieram em grupos para ver aquela cruz. Muitos choraram, outros ficaram em silêncio, processando o significado daquilo. Não era apenas uma cruz. Era a prova física e inegável de que o Brasil tinha conquistado o respeito do mundo da maneira mais difícil possível, no campo de batalha contra o exército mais poderoso da época. Os corpos foram exumados posteriormente e levados primeiro para o cemitério militar de Pistoia e depois transladados para o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, onde repousam até hoje. Mas aquela imagem da cruz solitária na encosta de Montese ficou gravada na memória coletiva dos veteranos da FEB. Eles contavam a história em reuniões, em bares, em escolas. A história viajou, chegou aos Estados Unidos, chegou à Europa. Décadas depois, nos anos 2000, uma banda de heavy metal da Suécia, chamada Sabaton, ouviu falar dessa história. Eles ficaram tão impressionados que decidiram compor uma música inteira dedicada a Arlindo, Geraldo Baeta e Geraldo Rodrigues. A música se chama Smoking Snakes, Cobras Fumando. No refrão, eles cantam em inglês o que aquele oficial alemão sentiu naquele dia frio de abril. Cobras fumando, glória eterna aos bravos. 3 homens resistiram fortes e mantiveram a linha. Hoje essa música tem milhões de visualizações no YouTube. Jovens da Europa, dos Estados Unidos, do mundo inteiro, conhecem a história dos 3 heróis brasileiros de Montese. Conhecem os nomes deles, conhecem a coragem deles, conhecem o símbolo da cobra fumando. Mas aqui no Brasil, a história é diferente. Por décadas, por razões políticas e pelo nosso eterno complexo de vira-lata, a história da FEB foi praticamente apagada. Disseram que fomos para a Itália só para passear, que nossa participação foi insignificante, que não fizemos diferença. Mas a cruz, com a inscrição alemã Drei Brasilianische Helden, destrói essa mentira. O exército nazista, a máquina de guerra mais eficiente e brutal da história moderna, não prestava homenagens por pena ou por propaganda. Eles prestavam homenagens por respeito genuíno. Arlindo Lúcio da Silva tinha 23 anos. Geraldo Baeta da Cruz tinha 25. Geraldo Rodrigues de Souza tinha 24. Eles não eram super-heróis de quadrinhos. Eles eram rapazes do interior que sentiam frio, sentiam medo, sentiam saudade de casa. Mas quando a morte olhou nos olhos deles e ordenou que se curvassem, eles responderam: não. Eles representam a alma do povo brasileiro, a teimosia de quem não desiste nunca, a coragem de quem enfrenta o impossível com o que tem na mão, seja um fuzil sem bala, seja uma baioneta enferrujada. Hoje, enquanto uma banda sueca canta para o mundo sobre a bravura brasileira, chegou a hora de nós, brasileiros, conhecermos nossa própria história. A história das cobras fumando é a prova viva de que o Brasil nunca foi um país de covardes. Arlindo, Geraldo Baeta e Geraldo Rodrigues pagaram com a própria vida para comprar o respeito do mundo. Eles garantiram que ninguém nunca mais olhasse para um soldado brasileiro e duvidasse da sua coragem. 25 mil brasileiros foram para a Itália e a maioria voltou para casa,
desfilou sob chuva de papel picado, abraçou a família. Mas 363 ficaram lá, guardiões eternos de uma liberdade que eles ajudaram a reconquistar. Esses 3 homens não deviam ter sido esquecidos, mas foram. Por décadas, o Brasil virou as costas para seus heróis. Mas hoje, enquanto o mundo inteiro canta sobre eles, está na hora de resgatarmos essa memória. A morte não é o fim. O esquecimento é o fim. Enquanto falarmos os nomes deles, eles estarão vivos. Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz, Geraldo Rodrigues de Souza, presentes. Se essa história mexeu com você, se o orgulho de ser brasileiro bateu forte no peito, eu te peço, se inscreve neste canal, compartilha este vídeo e conta nos comentários se você conhecia essa história ou se está descobrindo agora. Vamos fazer a memória desses heróis viver para sempre.